Fala aí, sobreviventes. Vamos nós aqui para o terceiro e último vídeo aqui sobre uma pequena passagem aqui pelo livro do Mestre Toniolo. Vou abordar agora o capítulo 11º, que é sinalização. Nesse tópico aqui ele vai falar sobre o quanto está presente aí os vários aspectos da vida humana, né? O quanto a sinalização é presente, pois há inúmeras maneiras e circunstâncias em que mostramos nossa intenção às pessoas. Aí ele vai falar até de sinalização, de questão de comportamento, o que é que o nosso corpo, o nosso comportamento passa para as outras pessoas, né? Que a gente consegue demonstrar se está feliz, se está triste, se a gente está aberto a uma interação ou não. Ele vai discorrendo sobre isso aí. Tem um que eu destaquei aqui: tal capacidade a de chamar a atenção para si alcança uma importância ainda maior se considerarmos situações de sobrevivência em que a sinalização assume um papel crucial ao possibilitar o resgate do sobrevivente. Portanto, saber como sinalizar por ajuda é uma habilidade que poderá determinar seu sucesso para sair vivo de uma situação de sobrevivência. E aí ele fala aqui de uma maneira geral o que seria sinalização, e aí vai para o tópico sinalização de sobrevivência. E aí ele divide aqui alguns pontos principais, que são movimento, cor, odor, som, luz, sinalizando com o corpo para aeronaves, reflexos do sol. São diversas técnicas aí que você pode usar como sinalizador para ser localizado, né? Detectado aí numa situação de emergência e de sobrevivência. Aí ele vai passando todos esses tópicos aqui que eu falei, ele vai dando exemplos, vai citando aqui um a um de como poderia ser feito e, como sempre, ilustrado. Cada ponto aqui que ele fala tem uma ilustração, tem um exemplo, tem uma maneira de se fazer. Aqui eu destaquei ainda que essa técnica, assim como a maioria das que estão nesse livro, requer algum treinamento prévio, com o objetivo de tornar seu uso mais eficiente no momento de emergência real. Pratique e certifique-se de ter e saber como utilizar os equipamentos certos em seu kit de sobrevivência. Isso é um destaque que vem sendo dado desde o início do livro, a todo tempo, que é a questão do preparo. O preparo prévio e se capacitar para utilizar tanto as técnicas quanto os equipamentos. Não existe evolução sem prática. Outros exemplos aqui ele fala sobre as fogueiras de sinalização de sobrevivência, lembrando sempre do cuidado que tem que se ter, né? Porque o fogo pode salvar vidas, mas também pode causar dor, sofrimento e prejuízo a todo o meio ambiente. Se ele está falando, se referindo à questão de que você usar o fogo para sinalização, mas se você não tiver prudência, não tiver cautela, você pode criar um problema muito maior. Tem como emitir um SOS, aí ele vai falando sobre vários tipos aqui de modos de fazer. SOS com marcações no chão, sinal com apito, sinal com lanterna, e vai mostrando cada uma das técnicas. Passo aqui para o capítulo 12, ele vai para navegação e orientação. O deslocamento ou navegação em uma situação de sobrevivência é um aspecto que gera debates e não há uma resposta correta para a questão quanto a se devemos nos deslocar ou não para outro local. Como o livro é bem completo, mas em nenhum momento a gente vê a arrogância nele de achar que está terminado, de que é o suficiente, de que é definitivo. Então o Toniolo vai sempre dando essa margem para a discussão, mostrando o que pode ser feito e fazendo as devidas ressalvas de segurança, né, para a questão de segurança. Ele até cita aqui: o leitor precavido e que está absorvendo corretamente o conteúdo deste manual terá avisado a mais pessoas sobre a região para onde se vai, e as chances são de que, em algum momento, um grupo de busca ou resgate será acionado. É uma outra importância da preparação, né?
que é sempre que você for para uma atividade, informar o maior número de pessoas possível para onde você vai, qual o prazo de volta, porque isso é que vai startar uma busca de resgate. Se você não avisa para ninguém, ninguém vai sentir falta, ninguém está esperando você voltar. Então isso é um destaque muito grande que ele faz aqui no livro. Como já dito acima, não há como afirmarmos neste manual se o deslocamento deverá ser feito ou quando ele será feito. Mas caso o sobrevivente ou seu grupo decidam se mover para outra área, há certas dicas que podem ajudar. E aqui ele vai fazendo, enumerando aqui várias dicas, como por exemplo, que o deslocamento deve ser realizado se o sobrevivente ou o grupo julgarem que suas vidas estão ameaçadas no local, procurar sair cedo, marcar o caminho por onde se passa. Ele vai elencando aqui, numa ordem, os cuidados básicos e mínimos que se deve ter, né? Tomar cuidado com animais e outros perigos escondidos. Pessoal, só uma ressalva aqui. Eu estou falando sobre tentando abordar na sequência aqui o livro, para quem estiver assistindo e achar que está um pouco desconexo, mas é porque eu estou passando por cima dos tópicos, eu não estou indo a fundo. Tudo que eu menciono aqui, que pode restar um pouco de dúvida, é só vocês lerem o livro que vocês vão entender o contexto, tá? Porque eu teria que ler o livro todo, eu não vou fazer isso. Mas quem estiver achando que está um pouco desconexo em algum momento, caso estejam achando, lembre-se que eu estou passando pelos tópicos en passant, para que vocês leiam o livro e entendam tudo. Lendo o livro é totalmente diferente, tá? E aí ele continua, né, falando sobre esses cuidados, aí ele aborda a orientação com informações básicas, mas extremamente usuais. Por exemplo, o sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Isso falando da questão de orientação, ele cita a rosa dos ventos, que hoje é muito comum, como usar o sol e as estrelas para servir de orientação. Fala do que é mais moderno hoje, que são os spots e os GPS, que também não servem de nada se você não souber usar. A bússola, que é um instrumento muito utilizado, muito útil, mas que requer, e ele recomenda que tem que ter treinamento específico. Não é só pegar, olhar um vídeo na internet e achar que vai sair com a bússola pelo mundo afora, tá? Precisa ter o treinamento. Portanto, mais uma vez, caímos na malha fina do preparo prévio. Se instrua, pratique e se informe. Familiarize-se com seu equipamento o mais rapidamente que puder, pois uma situação de sobrevivência não é o momento de aprender a utilizar tais tecnologias. Isso seria irresponsável, extremamente difícil e muito perigoso. Aqui a gente passa para o capítulo 13, que é um assunto que o bushcrafter e o sobrevivencialista não gostam, né? Que é lâminas. Esse tópico aqui ele já começa destacando que nenhum outro aspecto ligado à sobrevivência humana, de uma maneira geral, é capaz de gerar tanto interesse, debates acalorados e opiniões completamente diferentes e antagônicas quanto o uso de lâminas, sejam elas simples canivetes, facas, facões ou machados. Aí tem muito pano para manga. Ele vai falando aí da origem, desde os primórdios, como é que surgiu a faca, desde a época lá pré-histórica, o impacto que isso teve para a sobrevivência humana, na evolução do ser humano, a importância dentro de cada civilização. Tem uma ilustração aqui. E aí ele vai abordando a faca de sobrevivência, o que é, de onde foi que veio esse nome, faca de sobrevivência, o que ela é. Que aí ele cita que ela veio a partir do advento da aviação de caça. Durante a Segunda Guerra Mundial, apareceu o contexto dos pilotos de combate. E aí ele vai discorrendo sobre isso. Surge então a faca de sobrevivência e o conceito de uso de apenas uma lâmina. É bem interessante isso aqui, eu não conhecia, achei muito bacana, vale muito a pena, tá? Se aprofundar. O que mais ele vai adiantando aqui? Ele faz uma comparação engraçada aqui. Uma comparação, ela será como um pato. Isso a faca de sobrevivência, porque aí ele fala que o pato não nada bem, mas nada, não anda direito, mas anda, e não voa tão bem quanto uma águia, mas voa. Então ela seria um híbrido aí, essa faca de sobrevivência, ela teria um pouco de cada coisa, né? E aí
A pergunta: qual a melhor faca para se levar para o mato? Respondam aí, ou então leiam aqui no livro que está aqui a resposta completinha. E tem numerado aqui uma série de características e aspectos relevantes em relação aos perfis de uma faca de sobrevivência. Aí ele passa faca simples, o tamanho, uma faca full tangle monobloco, lâminas de aço carbono ou aço inox, e o aço carbono algumas peculiaridades. Aí vem para o aço inox, quanto à geometria da lâmina, aí tem os tipos de lâmina aqui, e aí ele mostra aqui como seriam elas, alguns formatos. Passando pelo Scand, High Flat, Full Flat, Convexo, Hollow Grid. Aí fala sobre a fiação, os tipos de ponta, largura e espessura das lâminas, uso e segurança de lâminas. Ele até cita aqui o Dave McIntyre, ele fala na luta entre o aço e a carne sempre sairá perdendo. E a importância de saber operar uma lâmina, né? Há apenas 2 lugares possíveis em que sua lâmina pode estar. Ela deverá encontrar na sua mão, sendo usada, ou na bainha. Tem até um vídeo do Toniolo, ele gravou um em português e um em inglês, que ele fala sobre isso aí, o uso do facão, que ele deve estar ou na bainha ou em uso na mão. Nunca no chão, nunca fincado lá numa árvore. Se você não se acostumar a deixar sempre sua faca em sua bainha, quando fora de uso, você corre um grande risco de perder sua principal ferramenta de seu kit de sobrevivência. Hábito, né? Ele tem até o cuidado aqui de como você entregar uma lâmina para outra pessoa. Cortando madeiras e pequenos troncos, ele dá dica, fala sobre o batoning, o que é e como é que se faz, dá vários exemplos aqui de tipo de lâminas, para caça, para churrasco. Ele chega nas punks, né, que é as plantas alimentícias não convencionais. Ele mostra aqui um catálogo de vegetação e plantas, dá alguns exemplos aqui de alguns dos cuidados que tem que se ter. Aí vai mostrando algumas plantas todas ilustradas, como se usa como alimento, como remédio, como utilizar. Todas as que ele aborda aqui, ele fala do modo de manuseá-la, né? São várias e mais voltadas para a nossa região, né? Para o nosso bioma brasileiro aqui, que é mais fácil de encontrar. Tem bastante planta que eu nem conhecia aqui. Outro capítulo aqui, o 15º, ele fala sobre saúde e higiene. A higiene também é um aspecto que não pode ser esquecido. Após um longo tempo, em uma situação de risco, à espera por um resgate, o indivíduo comum poderá entrar em quadro depressivo, deixando de lado sua higiene pessoal. Não cometa este erro. Essa dica é preciosíssima. Fala aqui de cuidado com os pés, não coma de forma alguma animais encontrados mortos em seu caminho. Ele vai discorrendo sobre isso, o cuidado da alimentação, hidrate-se bem, principalmente à noite, nunca deixe calçados ou botas e mochilas com compartimentos abertos e expostos. Aí ele vai dizendo por quê, recomenda aqui o uso de você fazer como se fosse um bastão de caminhada aqui, que você serve para sondar onde você está pisando. Ele destaca muito também o cuidado de olhar onde você pisa e onde você se agarra na natureza, porque tem inúmeros riscos escondidos ali. Aí, kit de sobrevivência, kit de primeiros socorros e plantas medicinais. Para compor seu kit básico de primeiros socorros, existe à venda uma infinidade de remédios e recursos que podem ser adquiridos. Então ele vai dando alguns exemplos aqui, lembrando que cada um deve fazer o seu, para seu uso próprio, porque sabe da sua necessidade. E o uso de plantas, seja para alimentação ou para questão como planta medicinal, não pode usar se não tiver total certeza de que o recurso a ser utilizado é de fato a planta em questão. Não se pode arriscar com isso. Agora ele vai para o capítulo 16, animais perigosos. Aí ele fala todos os cuidados aqui, desde o risco, desde uma formiga para quem é alérgico, até encontrar com uma onça, por exemplo. Então, todos os cuidados que se deve ter com o acondicionamento do alimento, os tipos de animais, para acondicionamento do alimento, por quê? Porque ele atrai animais, então não deixar em contato com o solo, de preferência colocar em saco plástico se tiver, se não enrolar em um pano. A conservação também, que uma mosca pode deixar vir no alimento e colocar lá milhões de bactérias. O risco aqui dos animais, normalmente os mais coloridos são os mais perigosos. Ele dá uma passagem por aqui também.
cuidado com as roupas, onde guardar a roupa, as botas, para não facilitar a exposição. Conhecer com antecedência a localização e a distância dos hospitais mais próximos da região para onde se pretende ir, porque isso aqui até na internet hoje tem kits de sucção para picada de cobra, que é totalmente inútil e um perigo, deveria ser preso a pessoa que oferece um produto desse. Então você, antes de ir para um canto, até para sua rotina no dia a dia dentro de casa, toda cidade tem, pelo menos nas maiores, ela tem um ponto de referência para picada de animais peçonhentos, aranha, cobra, escorpião. Então é importante conhecer esse serviço, porque acho que qualquer hospital trata, não é. Ele recebe, ele vai fazer os primeiros socorros e provavelmente vai encaminhar para essa outra unidade especializada ou pedir para vir o soro. Mas se você já sabe onde é o da sua cidade, o interessante é você já ir direto lá. Então isso é importante ter esse cuidado. E ele finaliza aqui dizendo: seja prudente, o assunto em questão é sua vida. Prudência, sempre. E aí um capítulo aqui que eu achei formidável, que é aspectos mentais da sobrevivência. Muito se debate sobre qual o equipamento seria o mais importante em situações de sobrevivência, e em geral a grande maioria aponta uma ferramenta de corte como sendo a principal escolha. No entanto, o que muitos não levam em conta é que já nascemos equipados com a ferramenta mais completa para tais situações. Qual será, pessoal? Leiam aí o livro que vocês vão descobrir. Muito importante isso aqui, muito. O corpo só padece depois que a mente desiste. Olha aí o spoiler aí de qual é essa ferramenta mais importante. Então ele vai passando aqui, numa lista de prioridades, mostraremos a ordem de importância do que foi falado. Aí ele vai falar aqui os 3 pontos aqui. Em seguida vamos pontuar os 3 desafios psicológicos mais relevantes e com os quais o sobrevivente terá que lidar e manter o controle sobre os mesmos, que é o estresse, o medo e o pânico. E aí ele vai discorrer sobre cada um deles. Aí, inclusive, como combater o estresse, o medo, a ansiedade, frustração e raiva, o que fazer. Apesar de ser um sentimento comum a todos os seres humanos, o medo possui um aspecto pessoal e particular, pois afeta cada indivíduo de forma única dentro de sua realidade. Conhecer nossos limites, o entorno e os possíveis perigos que nos cercam são reações de extrema importância e que trazem o aumento da autoconfiança. Eu destaquei isso aqui porque nós conhecemos o nosso limite. Planejar uma coisa em casa, na segurança da nossa casa, é muito tranquilo. Mas, e numa situação real, será que eu vou controlar o meu medo? Então é muito importante esse preparo psicológico, muito. E aí ele vai dando algumas recomendações aqui, como o POPA, que é pare, observe, planeje e haja, muito bom. Aborda aqui o pânico, iniciativa e proatividade. Arrogância pode matar. Esse aqui é o fechamento, que é ímpar. Um aspecto que pode comprometer a sobrevivência é a falha em reconhecer algum erro cometido pelo líder do grupo. Muito importante essa menção aqui que ele faz, vai dando alguns exemplos aqui, muito interessante. Esse capítulo aqui para mim é um dos principais, porque não adianta nada ter equipamento, ter tudo, não saber usar e não ter o equilíbrio emocional para agir de maneira lógica e racional diante de uma situação crítica. Isso faz toda a diferença, por isso que eu acredito que seja o mais importante. No final aqui temos as considerações finais. Nosso objetivo com esse livro é proporcionar ao nosso leitor a absorção e a compreensão do princípio norteador de tudo o que foi abordado aqui e que se traduz no conceito de preparo prévio. Então, aqui, ele, mesmo no final, ele faz um resumão aqui de tudo que falou, com os principais pontos, como saber possuir, saber utilizar um kit de sobrevivência, pôr em prática essas ações, os cuidados, as medidas que poderão impactar diretamente no resultado e no sucesso de um indivíduo ou grupo. Ele vai fazendo uma menção aqui sobre todos esses pontos, a importância de procurar treinamentos de sobrevivência com escolas sérias e reconhecidas. Cita inclusive aqui a Escola Mestre do Mato, que oferece uma série de treinamentos e vivências nas áreas de sobrevivência e bushcraft, que tem o site aí www.mestredomato.com.br. E por final ele vai falando aqui dos patrocinadores, MM Cutelaria,
crédito das imagens, colocou de todos aqui. E aqui o apoio de 2 de publicidade. Pessoal, tentei aqui ser o mais rápido possível para não ficar um vídeo muito longo. É isso o que eu tinha para falar. Vejam aí os outros 2 episódios que eu gravei, né? Foram 3, esse é o terceiro e o último. Aqui o livro, na descrição dos vídeos tem aonde comprar. Ou se você digitar também na internet e colocar no Google livro de sobrevivência Toniolo, você vai encontrar ele aí na Amazon, em vários cantos, na editora aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O intuito, como eu falei aqui, é para dividir informação, que isso ajuda mais pessoas, tendo pessoas mais preparadas é melhor para todo mundo. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado. E agora o próximo livro aí eu vou pro do Humberto, vai ser o segundo da lista, e tem mais 2 após o dele que é para eu fazer também. Então é isso aí, aventurem-se e sobreviva. E nos vemos no mato, como diz o mestre Toniolo.